Desde que a crise global eclodiu em 2008, o cenário reverteu, mudou. A América Latina foi deixando de crescer. Este ano, então, acho que poucos diriam o contrário. Raríssimas exceções estão crescendo e a partir de políticas não nacionalistas. Chile, Peru, políticas liberais. Os países com governos mais nacionalistas não estão crescendo. Pararam de crescer. E o Brasil é um deles. Porque esse crescimento, na verdade, não era fruto de um desenvolvimento nacional. Era fruto de uma onda. Governos surfaram uma onda global. E ainda que tivessem crescido menos que o mundo, cresceram bastante. E quando essa onda se desfez também o crescimento econômico. Uma outra forte contradição que eu destacaria no campo econômico, e aí o Brasil é campeão nisso, é a desindustrialização. Não há nada compatível entre desindustrialização e nacionalismo. São fenômenos opostos. E o Brasil, mais do que qualquer outro na região, se desindustrializou. O Brasil, que era um player industrial importante, no campo industrial, deixou de ser. Para vocês terem uma ideia, mesmo na década de 90, a chamada década neoliberal, a década das reformas econômicas em direção ao mercado, a década do consenso de Washington, a década americana, no século americano, o Brasil exportava, no conjunto das suas exportações, no total, 55% eram de produtos industriais. Mesmo naquela época. Hoje está abaixo de 30% e caindo rapidamente. Desmontamos a nossa indústria exportadora e isso contradiz com esse terceiro nacionalismo. Para não falar do próprio Mercosul, que viveu o seu apogeu e declinou. O Mercosul hoje, você falava em direção, o Mercosul é um bloco hoje sem direção, perdido, um náufrago. E grande responsabilidade tem estes governos que implementaram uma agenda com este nacionalismo oblíquo que estrangulou o comércio intrarregional, que hoje é bem menor em termos relativos do que já foi no passado. Muito menor. Nós já chegamos a ter, o Mercosul já deu um termo de 23% do PIB, do comércio, do conjunto do comércio brasileiro. Hoje está em torno de 12%, 11%. Vejam a queda. E sabe por quê? Porque houve um deslocamento brutal, veloz, como nunca se observou antes na história da América Latina e talvez de outras economias, mundo afora, um brutal deslocamento do comércio, não mais a favor da América Latina e do Mercosul, mas a favor da China. Os países latino-americanos, o Brasil em particular, todos nós nos tornamos dependentes, não dos americanos, da China. Hoje a China é o maior parceiro comercial do Brasil, da Argentina. A Argentina não é mais, o Brasil não é mais o maior parceiro comercial da Argentina. E a Argentina também não é mais a segunda maior parceira comercial do Brasil. E assim por outros países da região. Houve um deslocamento dos interesses comerciais contra, anti-América Latina. E junto com isso, sobretudo no caso brasileiro, acompanhou um fortíssimo processo de desindustrialização. Hoje nós estamos aí às voltas com a discussão, inclusive, do setor automotivo. Não sabemos sequer o que fazer com ele. Isso não tem nada de nacionalismo. Voltamos ao que se dizia antigamente, a viver
dos frutos que a terra dá. Voltamos a depender das commodities. Não mais o café, a soja, outros. Finalmente, para terminar, o último aspecto, o aspecto político. Houve, de fato, uma busca por maior autonomia política da região, um processo crescente de coordenação dos interesses, que deu origem, inclusive, à Unasul, a um novo arranjo regional, porém, sem desdobramentos muito importantes, de ordem prática. Nem sequer foi competente para resolver um problema que se desenvolveu nesse período bastante, que é o do narcotráfico e do tráfico de armas. O Brasil, nesse período, se tornou o segundo maior mercado consumidor de drogas do planeta e um dos maiores exportadores de droga, sendo que a gente não produz. E aí, terminando mesmo, a maior contradição política desse período é o autoritarismo. A região vem, trancos e barrancos, tentando se democratizar. Há 40 anos, 30 anos. E observamos, estupefatos ultimamente, reversões nesse processo democrático. Estes grupos nacionalistas não querem mais sair do poder, mesmo que não tenham mais agenda de transformação. A América Latina, Nietzsche, é uma experiência única. É uma colisão de culturas. Ameríndia, europeia, africana. Não há experiência em nenhum lugar como este, como esta. Nós temos uma origem comum e temos uma trajetória também muito parecida, ainda que tenham diferenças entre nós. Existem diferenças. Passamos pela conquista, pela colonização, pela resistência e pela acomodação. As frentes nacionalistas vieram para mexer com esta acomodação. E, a meu ver, não só foram mal sucedidas, como começam a retroceder em ganhos muito importantes numa região marcada pela desigualdade, pela hierarquia, pelo autoritarismo. Começou a retroceder nos seus regimes democráticos. Obrigado. Agradeço imensamente a presença do professor Coutinho, que viajou do Rio de Janeiro para estar aqui conosco. O professor Coutinho fala acadêmica, portanto livre, provocativa. Aqui no RUCB nós diríamos brustosiana, uma fala que de fato introduz ao debate. E nós vamos então assim dar continuidade ao nosso prosseguimento. Muito obrigado, professor. Agradecemos o doutor Marcelo Coutinho, professor doutor Marcelo Coutinho, pela belíssima palestra.